Alô, guerreiro! Aqui, professor Júlio Paulo, gabaritando a geografia. Seja muito bem-vindo à correção da prova da CBMERG do ano de 2022. No nosso caso aqui, a gente tem a prova branca. Legal? Cara, queria te fazer um pedido do fundo do meu coração. Se você gostar do vídeo, deixa seu like e divulga para geral, porque como você, a gente tem vários que buscam o sonho da farda, e a gente está aqui para levar você junto até lá. Legal, galera? Bom, no caso da nossa prova, prova branca, a gente começa, então, com essa questão aí, de número 71. Um bizu interessante que para você que vai pegar a prova para fazer ou vai acompanhar com a gente todas as questões, é você entender que grande parte, né, das questões só precisa do enunciado, do comando da questão. Você não precisa ler o texto inteiro. Então, o que você vai fazer na questão, independentemente de qual seja? Vai direto no enunciado. Se você entender que você precisa do texto, você retorna ao texto e faz, então, um movimento de leitura. Beleza, galera? Vamos começar aqui nessa questão, então. Estou colocando aqui o marca-texto para a gente tentar entender lá. Bom, aqui ele vai falar aqui no enunciado direto, ó, o padrão de distribuição das chuvas descrito no fragmento acima. Aí, pronto, tem que voltar no texto. Ele está querendo saber sobre chuva, mas vinculado ao texto. Então, vamos ao texto, ok? Leia o fragmento. As chuvas encontram-se desigualmente distribuídas no globo. Até aí, beleza. Nada demais. No sentido das longitudes. O que é longitude, meu camarada? Leste-oeste. Então, aqui a gente tem leste, aqui a gente tem oeste. Legal? Observa-se, no sentido da longitude, observa-se uma oposição entre as costas ocidentais e orientais. Já coloquei aqui, ó, ocidental, oriental. Legal? Dos continentes. Nas baixas latitudes, ou seja, a situação perto da linha do Equador, as primeiras, ou seja, as ocidentais, as costas ocidentais, as primeiras, são habitualmente pouco chuvosas. Então, perto do Equador, chove pouco ou chove menos aqui no Ocidente em relação ao Oriente, ao leste. Legal, galera? Beleza. Ocorrendo o inverso nas orientais. Ok. Ao passo que nas latitudes altas e médias, agora já perto ali do polo, né? Temperada, polar e tal, a gente tem o oposto. Então, quer dizer o quê? Que quando a gente está perto do Equador, vai chover mais no leste do que no oeste, e quando a gente está perto do polo, vai chover mais no oeste do que no leste. Beleza? É isso que ele deixa claro aqui no texto. Beleza. E aí ele vai. Isso se repete simetricamente em todos os continentes, aparecendo de forma mais nítida no hemisfério sul. Essa questão aqui do hemisfério sul, vale lembrar, né, que os efeitos marítimos, eles estão mais perto ali, mais concentrados no sul, porque o sul tem menos terra emersa, quando a gente pega a questão do planeta como um todo. Beleza? Então, em cima do texto aí, que vai ratificar o que a gente está falando, ele vai dizer o seguinte: o padrão de distribuição de chuvas descrito no fragmento acima deve ser a ação. Beleza. Dos ventos alísios. Não pode ser dos ventos alísios, meu camarada. Por que não pode? Porque o vento alísio, ele é regional, né? Ele vai pegar ali entre o trópico e a linha do Equador, né? Ventando da alta para baixa pressão, do trópico para a linha do Equador. E aqui no texto ele está trazendo o mundo todo, ele está trazendo baixa latitude, média latitude e alta latitude. Então isso não faz sentido, não pode ser o alísio. Das frentes polares, também não pode ser das frentes polares, né? Primeiro que a frente polar não está condicionada à questão de leste-oeste, de ocidente e oriente, e também ela vai predominar em áreas de mais elevada latitude, né, cara? Então, não. Beleza. A C, corrente marinha. A corrente marinha, sim, a gente não pode, né, descartar a corrente marinha, até porque o direcionamento dela, a fria vai do polo à linha do Equador e a quente do Equador ao polo. Então, sim, a corrente marinha é um fator ali predominante. Vou deixar aquela marcada e vou nas outras. D de dado, os ciclones subtropicais. Não, se ele está falando de ciclone subtropical, ele, de novo, está marcando uma determinada região. Então, não faz sentido. Legal? E letra E, da zona de convergência intertropical. Está, de novo, marcando uma determinada região ali, no caso, entre os trópicos. Então, meu camarada, com certeza, letra C é o nosso gabarito aí no Confere. Bom, como eu disse na questão anterior,
a maioria das questões, me parece, nesse concurso, e parece que vai ser uma tendência, porque a banca é a mesma, né? Você não precisa ler o texto para fazer a questão. Você não precisa ler o texto. Você pode ir direto no comando da questão e, a partir dali, ganhar aí uma energia, ganhar um tempo, beleza? Vamos ver nessa questão aí, ó. Olha aqui. Ele fala aqui no finalzinho, ó. Sobre o uso da água doce, analise as afirmativas a seguir. Pronto, acabou. Você não precisa ler o texto. Vai ter que analisar em relação à água doce. Né? Vamos lá. Número 1. A maior parte das águas residuais retorna ao ambiente após tratamento adequado. Cara, essa, sinceramente, você não precisa nem ter estudado para saber que não, né? A grande maioria não retorna com tratamento adequado. Claro, os países ricos levam vantagens pelo capital, pela tecnologia, mas não, cerca de 80% da água não é tratada. Então, você já pode, com certeza, retirar aqui, ó, a letra A não vai ser, porque tem a 1, né? A D também não e a E também não, ficando você entre a B e a C. Né? Número 2, a Ásia é o continente com maior participação de terras irrigadas no total de terras agrícolas. A Ásia, maior participação. Esse é um dado difícil, até de decoreba, mas você consegue, de repente, chegar no feeling. Né? A Ásia, só com Índia e China, tem quase 3 bilhões de pessoas. Né? A agricultura de jardinagem, monções, é um movimento muito importante dentro da Ásia, é muita boca para alimentar. Então, sim, né? Isso faz sentido, sim, mas você poderia não saber, são aquelas pegadinhas do concurso, né? Então, vamos passar para 3, mas a 2 está correta. A 3, o setor industrial é responsável pela maior parte do consumo de água doce. Essa é padrão, essa você tem que saber de cara, é uma das coisas mais importantes quando a gente fala da cadeira de água na geografia. Não é a indústria, é a agricultura, cerca de 70%, inclusive. Então, a 3 não é, né? A 3 não é. Então, você elimina também a letra C, ficando apenas com a letra B aí, que vai ser o nosso gabarito. Legal, guerreiras? Galera, nas questões anteriores eu venho chamando a atenção, né? É bom ratificar isso, que o concurso ele está trazendo aí muitos textos que não servem para nada. Você pode ir direto no comando da questão para eliminar aí energia e tempo na hora de fazer a prova. Né? E isso também acontece na questão de número 73. Olha aqui, ó, considerando a distribuição da cobertura florestal e suas alterações em escala mundial nas primeiras décadas do século XX, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Ou seja, você pode ir direto na questão, né, nas afirmativas. Ele quer saber sobre a questão vegetal aí, século XX, o que está certo e o que está errado. Vamos lá. Aqui, o Brasil está entre os 5 países com maior superfície florestal do mundo. Cara, com certeza verdadeiro, né? Com certeza verdadeiro. Você sabe disso, né? O Brasil, inclusive, tem a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. Então, dificilmente, mesmo que você não tenha certeza, é o feeling, né? Dificilmente o Brasil não vai estar. Na verdade, o Brasil é o segundo em termos de cobertura vegetal. Perde aí para a taiga, né? Da Rússia. Legal, galera? Beleza. Aí você... Bom, primeiro verdadeiro. Aqui ó, já pode eliminar. Primeiro é falso aqui, já não é. Verdadeiro, falso aqui já não é. Então ficou aí BCD, ok? Segunda, nas 2 primeiras décadas do século XX, houve um aumento da superfície. Opa, aí não, né, meu camarada? Aumento da superfície florestal no século XX? Não, o século XX foi um século de grande desenvolvimento urbano industrial, que obviamente trouxe, né, um desmatamento aceleradíssimo. Então, cara, a gente tem aqui a segunda como falso, beleza? Falso. Então, vamos ver. Aqui, verdadeiro, a B já não é. Aqui, verdadeiro, falso. Então, ficou entre a C e a D de dado, legal? Terceira, entre as zonas climáticas, a zona temperada é que possui maior percentual da cobertura vegetal do planeta. Não é, né, meu camarada? Inclusive porque ali você encontra os países desenvolvidos, né? Europa, Estados Unidos, né? Então, que obviamente tiveram aí o maior avanço
urbano e industrial com grande processo de desmatamento. Então, a terceira vai ser falso também. Legal, galera? Então, a gente tem verdadeiro, falso, falso, que é a letra D de dado. Vamos no confere. Letra D de dado é o gabarito. Bom, tenho falado isso recorrentemente, né? Não precisa ler a questão toda. Vai no comando. Se precisar, você retorna. Vamos aqui no comando, então, da questão. Olha aqui, ó. Sobre a nova ordem mundial, analise as afirmativas a seguir. Pronto. Nova ordem mundial é o assunto. Vamos ler e vamos chegar na conclusão. Número 1. No plano militar, a China desempenha um papel de potência regional. Sim, né, faz total sentido isso, apesar de hoje a China começar a galgar, né, devagar, né, uma ascensão no plano mais global, né, militar. Mas ainda a gente pode entender que o grande fronte militar chinês é na parte ali regional, né? Hoje, a maior tensão chinesa vai se dar com a Índia, né, por causa da Caxemira, e, obviamente, com Taiwan, né, e o entreposto ali do Mar Chinês, de forma mais direta ali com os Estados Unidos e os aliados ocidentais. Beleza? Então, sim, a número 1 está corretíssima. Então, já pode vir aqui, tirar a letra B, apenas a 2, tirar a letra C, apenas a 3, tirar a letra D, apenas a 1 e a 3, ficando só a A e a E, queridão. Vamos nessa. Bom, número 2. A presença de outros polos de poder geopolítico limita a hegemonia norte-americana. Não resta dúvida, né? É bom a gente salientar que os Estados Unidos, quando acabou a Guerra Fria, né, muitos, inclusive, apontaram uma unidade de poder, né, um mundo unipolar em termos de influência / poder geopolítico, né? Inclusive ali com o estopim, né, da doutrina Bush no ano de 2001, né, os Estados Unidos tendo 2 guerras em sequência, né, a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque. Isso deu a entender que esse processo ia se consolidar. Porém, a gente está vendo que não, né? Muito pelo contrário, os Estados Unidos vem perdendo força e outras potências vêm crescendo, né? Sobretudo aí o bloco dos países emergentes, né? Com a Rússia e a China também. Beleza, galera? Então, isso também está correto, né? A presença de outros polos de poder limita, sim, a hegemonia dos Estados Unidos. Então, vamos ver aqui, a gente já pode tirar também a letra A. Pode tirar a letra A, beleza? Pode tirar a letra A. Então, o gabarito mas vamos ratificar o gabarito. Faça isso, né? Na questão, se você ficar na dúvida, na 3, você continua, né, marcando o teu gabarito, já que a 1 e a 2 você tem certeza. Legal? As rendas das exportações de combustíveis fósseis constituem um alicerce para o projeto russo de restauração da sua influência mundial. Não resta dúvida, né? Uma grande moeda de troca, aí, um grande ponto-chave da Rússia são sim os seus combustíveis fósseis, sobretudo o gás natural. O vídeo que está acontecendo na Europa. Legal, galera? Então, não há dúvida. 1, 2, 3, gabarito, letra E. Vamos ratificar aqui. Beleza, gabarito, letra E. Questão de número 75. Venho cantando a bola. Muitas vezes não precisa ler o texto, vai direto no comando, se precisar, volta. Legal? Vamos lá no comando. Olha aqui o comando, ó. Entre as regiões do globo, aquela que se apresenta na atualidade com aquela que apresenta as maiores taxas de crescimento populacional e a menor participação de pessoas com mais de 65 anos na população total é a região da. Então, basicamente, população, cara. Nessa questão específica, ele está estudando um bizu aqui muito forte, que é o que ele está falando da menor porcentagem de idosos. Cara, porcentagem de idoso, baixa porcentagem de idoso. Quando você olha os continentes, na tua cabeça vem o que de forma direta? A África, né? Vem a África de forma direta. Vamos ver as alternativas. A África subsaariana, que é a África mais pobre, né? Abaixo do Saara, ali, a África negra, ok? Então, cara, assim, sendo bem sincero, por aí você já mataria a questão.
América Latina e Caribe também é uma região pobre, porém a África apresenta números piores, né? A África subsaariana, a Europa não, com a América do Norte, a Ásia Ocidental e Sul Ocidental também não, né? E a África Setentrional e a Ásia Ocidental também não. Mas, de qualquer maneira, né, o crescimento vegetativo ele é o dado que vai fazer a gente enxergar o total de população e o quanto que ela oscilou nas taxas de natalidade e mortalidade ao longo da história. Basicamente, o que a gente tem? A gente tem 3 grupos de países hoje na Divisão Internacional do Trabalho. Né? País muito pobre, onde vai se enquadrar a África subsaariana em larga escala, que está começando, né, a chamada explosão demográfica, ou seja, a natalidade alta e a mortalidade em queda. Então, esse tipo de território vai marcar, né, o crescimento vegetativo populacional com maior força nos próximos anos. Não resta dúvida. A gente tem os países emergentes, que o crescimento está diminuindo, porque a taxa de natalidade está também desacelerando, né, de forma bastante larga, como é o caso do Brasil, por exemplo, e os países desenvolvidos. Muitos deles, inclusive, estão no crescimento negativo, com a mortalidade superando a natalidade, com diversos problemas aí de previdência social, por exemplo, porque você não está tendo muito adulto, né? Os idosos estão em grande parte da população e não tem com quem sustentar esse processo. Então, aqui, meu irmão, já nesse final aqui no feeling você mata. E pensou em pobreza, pensou em explosão demográfica nos próximos anos, vai pensar, sobretudo, na África subsaariana. Gabarito, letra A. Vamos no comando da questão aqui, galera. Considerando o processo de ocupação no período colonial da área correspondente igual à macro-região do Nordeste, analise as afirmativas a seguir. Ou seja, não precisa do texto, deixa o texto para lá. Vamos analisar, então, as afirmativas. Número 1, no século XVI, as missões jesuíticas organizaram a coleta de drogas do sertão na região do semiárido. Não, né? Por quê? Você tem as drogas do sertão vinculado ao interior amazônico, ok? Não é uma característica direta do Nordeste. Essa é uma questão, como ele fala no enunciado ali, né, no comando, do Nordeste. Então, o número 1 está incorreto. Você já pode vir aqui e eliminar a letra A, né, e eliminar a letra D e eliminar a letra E. Ou seja, ficou apenas a B e a C. Legal? Vamos a 2. No século XVII, a pecuária se deslocou rumo ao interior, nas direções do rio Parnaíba e São Francisco. Sim, inclusive o São Francisco é conhecido como Rio da Integração Nacional e Rio dos Currais, justamente pela importância que ele tem nesse processo de deslocamento. Nesse período a gente não tinha uma grande infraestrutura, né? E o rio era um mecanismo aí fundamental para esse processo de interiorização, né? Da pecuária. Legal, galera? Então a 2 está corretíssima. Vamos à número 3. No século XVIII, a cafeicultura se expandiu nas manchas de terra roxa situadas na faixa litorânea. Cara, solo de terra roxa é solo do sul brasileiro e sudeste brasileiro, jamais para o interior. Legal? Então, não, galera. O número 3 está incorreta. Então, nosso gabaritão aqui, letra B de bola, apenas a número 2. Vamos no confere. É isso, B de bola número 2. Vamos direto no comando da questão, assim como a gente vem conversando. Caso necessário, a gente retorna no texto. Beleza? O comando da questão está aqui, ó. Sobre o processo de industrialização do estado de São Paulo. Analise as informações a seguir. Beleza, o que você tem que saber? Industrialização brasileira, até porque o foco, a referência, é São Paulo, que é a grande metrópole do Brasil. Legal? Vamos lá, número 1. Número 1, a cidade de São Paulo se transformou no principal polo industrial do país na primeira metade do século XX. Isso aqui é corretíssimo, né? Principalmente ele é a partir dos governos de Getúlio Vargas, que vai escolher Rio e São Paulo como os principais vetores, né? Porém, São Paulo vai, de fato, ganhar a liderança nacional aí. Então, isso faz sentido, sobretudo na questão industrial, né? São Paulo muito forte.
Beleza, então a 1 está correta, a gente pode eliminar as que não tem 1. A B não tem 1, a C não tem 1 e acabou. Então, A, D e E ainda podem ser a alternativa. Legal, galera? Vamos, então, na 2. A indústria automobilística se manteve concentrada na capital do estado até a primeira década do século XXI. Opa! A gente sabe, né, que São Paulo é forte na questão industrial, automobilística, porém, isso não faz sentido, né? No século XXI, a gente teve aí um espraiamento, né, das indústrias devido à chamada guerra fiscal atrelado ao processo da globalização, que vai aí melhorar, né, as condições de vida de cidades medianas, né, oferecendo vantagens tributárias a essas indústrias. Então, o que há é uma desmetropolização nesse momento. Então, a 2 não faz sentido dentro desse processo. Legal, galera? Então, por enquanto, só a 1. A gente vai eliminar o que tiver 2, então a E também não é. Pode ser a 1, a letra A ou a letra D de dado. Vamos matar, então, na 3. A descentralização industrial. Opa! Seguiu os eixos rodoviários que ligam a Grande São Paulo às cidades médias do interior. Sim, isso faz sentido. O processo de descentralização, de desmetropolização, tem como um dos principais ativos, né, as cidades interioranas de São Paulo. São Paulo é o único estado que conseguiu fazer a chamada macrometrópole, ligando ali centros importantes, como Campinas, Santos e São Paulo. Legal, galera? Então, sim, a número 3 está correta, inclusive ela debruça ali em relação à número 2, né? Uma sequência quase ali da número 2. Então, a gente tem, que no caso está errada, né? Então, a gente tem a 1 e a 3 como alternativas, né? Então, a letra D vai ser o gabarito. Vamos, não confere? Beleza, D de dado. 1 e 3. A questão está aqui, ó. Considerando o processo de urbanização nas grandes regiões brasileiras ao longo do século XX, assinale verdadeiro ou falso, ou seja, não precisa. Urbanização ao longo do século XX. Legal? Vamos ali, então, nas alternativas, verdadeiro ou falso. Na região norte, a população permaneceu predominantemente rural até o final do século XX. Não, isso é uma inverdade, né? No final do século XX, o norte já era urbano. Os projetos, por exemplo, de integração, como a Zona Franca de Manaus, fortíssima, aí no bem de consumo durável, já é da década de 60. É bem verdade que o norte ele vai se urbanizar nos anos 80. Legal, galera? Ou seja, vai virar ali população mais na cidade do que no campo, né? Mas antes do final ele já era urbano, ok? Então a gente tem a primeira aqui como falsa. Legal? E aí você já tira a letra B, tira a letra C, tira a D, ficando só a A ou a E. Legal, galera? Segunda, na região centro-oeste, houve uma involução urbana. Opa, pode parar aqui, né, cara? Involução urbana no centro-oeste, não. O centro-oeste é a segunda região mais urbanizada do país devido à construção de Brasília e, consequentemente, as suas cidades satélites. Legal, galera? Mas continuando, né? Com o avanço da agricultura, da moderna agricultura comercial que impulsionou a migração para as áreas rurais. Não, né? A agricultura moderna ela é mecanizada, né, cara? Então ela gera desemprego estrutural, né, cara? Então a gente tem aí, mais uma vez, falso na segunda. Terceira, na região. Então vamos lá, vamos tirar aqui, né? A segunda é falso. Então tirou a letra A, ok? Ficou só a letra E. Maravilha. Mas vamos lá. Na região sudeste, a urbanização impulsionou o fluxo migratório proveniente do Nordeste. Não resta dúvida, acelerando o crescimento dos grandes centros urbanos. Opa, maravilha, garoto! Então temos aí letra E, o nosso gabarito. Vamos no confere. Letra E, questão de número 79, prova de 2022 do CBMERG. Se gostar do nosso trabalho, por gentileza, deixa o like e divulga para geral. Valeu! Bom, galera, de novo, mais uma vez, né, sendo repetitivo, você está acompanhando, mas isso é fundamental, porque isso é um bizu maravilhoso, né? Vamos direto no comando da questão. Só se houver necessidade, a gente retorna para o texto. Legal, galera? Então, vamos lá. Considerando o total de pessoas ocupadas no setor agropecuário, a macro-região brasileira, que apresenta o maior percentual na agricultura familiar, é a região. Cara, seguinte,
primeiro você tem que fazer uma dissociação, né, do que é uma agricultura patronal para uma agricultura familiar, né? A patronal é aquela em que o trabalhador ele recebe um salário, né, e vai trabalhar ali, independentemente do que ele venha a produzir, da sua produtividade. Isso é agricultura patronal, com a relação, né, de mais-valia. O trabalhador está vendendo a sua mão de obra. Já a agricultura familiar, esse trabalhador ele tem uma relação direta com a terra, ou seja, o seu lucro ou a sua sobrevivência, seja lá qual for, né, vai vir direto do seu trabalho. Não existe essa relação de mais-valia, mesmo que a terra seja arrendada, por exemplo, né? É o trabalhador que decide o que vai produzir, quanto vai produzir, com o que vai produzir, para quem vai vender, se houver excedente, e assim por diante. Então, a patronal é uma coisa, tem a relação da mais-valia, e a familiar não tem. Dentro da familiar, você tem aquela galera que vai viver de subsistência, né? Mas você tem também aquela galera que consegue produzir para gerar excedente, para vender, né? Que seriam a ideia do empresarial, agricultura empresarial. Legal? No Brasil, né, a enorme maioria, quando a gente pensa no eixo centro-sul, vai vir da questão patronal, né? São as concentrações de terra, vinculadas a alto nível tecnológico, muito capital inserido, e aí você vai ter ali funcionários que vão trabalhar para o lucro, né, e vão receber um salário. Quando a gente vai ali mais para o Nordeste, a gente tem tradicionalmente uma agricultura familiar, que inclusive é importantíssima para o mercado interno nacional, né? Cerca de 70% do que a gente consome vem da agricultura familiar, que tem a sua grande força no agreste nordestino, né? Então, galera, com certeza, né, a gente está falando de Nordeste em larga escala, mais de 40% da agricultura familiar, inclusive, está vinculado ao Nordeste. Beleza, galera? Vamos ao gabarito, vamos ratificar isso aí. É isso aí. Nordeste, gabarito, letra D. Última questão nossa, questão 80. Se você gostar do trabalho nosso, por favor, deixa o like e divulga para a galera, porque eu quero ajudar os sonhadores na busca pela farda. Beleza, meu camarada? Bom, de novo, vamos fazer aquele movimento que eu tenho falado, né? Vamos direto ao comando da questão. Isso está muito claro, né? Para ir para a banca da FGV, né? Na CBMERG, que ele busca um comando direto lá. Você não precisa nem ler o texto. Vamos ver aqui se isso acontece de novo. Sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho em 2010, censo de 2010. Assinale verdadeiro ou falso. Cara, isso é padrão do concurso, já deu para perceber. Como a banca confirmou de novo, né? A FGV se prepara no treinamento de falso ou verdadeiro. Beleza? Vamos lá. Né? Então, quero saber aqui participação de mulher no mercado de trabalho. Beleza? No último censo. A atividade das mulheres de mais de 60 anos era maior do que dos homens. Não, né, meu camarada? Os homens, eles trabalham mais do que as mulheres. Isso é um padrão, né? Até pela sociedade que a gente tem machista, que coloca aí, inclusive, uma diferença salarial acentuada no mesmo posto de trabalho. Então, não, né? Os homens estão à frente das mulheres no mercado de trabalho, mesmo nessa idade aí. Então, falso é a primeira. Legal? Então, a gente já corta a letra B, corta a letra C, corta a letra D, ficando só com a A ou com a E. Beleza. Segunda, a taxa de atividade das mulheres era maior em áreas urbanas do que em áreas rurais. Isso sim, isso sim, isso sim. Por quê? Porque em 2010 você já tem extremamente consolidado em todas as regiões, né? O processo de urbanização. O Brasil é altamente urbanizado, passando aí de 80% de urbanização, certo? Então, a segunda aí é verdade, verdadeiro, verdadeiro. Então, garoto, já matou que é a letra A, né? Mas vamos na terceira ali para você ratificar. A taxa de atividade das mulheres na região Nordeste era mais alta entre as regiões do país. Não, né, cara? Onde é que tem mais emprego, né? Do último censo, ou seja, atualmente, né, 2010, até logo aqui, né? Onde é que tem mais emprego? Sudeste, né, meu camarada? Então, não, essa aqui é falsa, ficamos ratificados com a letra A. Vamos no confere. Letra A. Beleza, meu camarada. Muito obrigado, você que chegou até aqui comigo. Cara, se gostou, de novo, deixa o like,
Pô, joga para a galera, vamos junto, até a farda. Um grande abraço, Gabaritando Geografia. Tchau, tchau.